Uma operação de conversão muito utilizada para comparação é a normalização. Normalizar lembra a palavra padronizar, e para você comparar é preciso normalizar. Em estatística, usamos muito a normalização de valores entre 0 e 1. O mais conhecido número normalizado é o desvio padrão. Existem diversas formas de normalizar, e vamos ver uma forma específica de normalizar um vetor. Um número muito conhecido na UFPR para comparar alunos de turmas diferentes é o IRA. Vamos tentar comparar duas turmas cujas notas estão apresentadas na tela. Observe que as notas da turma 1 estão maiores do que da turma 2. Pode ser que a turma 1 é melhor do que a turma 2, mas não necessariamente. Pode ser que a prova da turma 2 tenha sido mais difícil do que a prova da turma 1. Outro detalhe a ser observado é que um valor pode ter diferentes significados de acordo com o contexto. Veja o aluno 2 da turma 1, tirou 70. E o aluno 6 da turma 2 também tirou 70. Só que na primeira turma, o aluno 2 teve a menor nota, enquanto na turma 2, o aluno número 6, com a mesma nota, foi a maior nota da turma. Será que alguém ainda acha que podemos comparar as notas em turmas diferentes? Agora vamos associar um vetor para as notas para cada turma. Os alunos da turma 1 serão representados pelo vetor U. As notas estão em cada uma das posições. Já a turma 2 será representado pelo vetor V, e as notas também em cada uma das posições. Cada uma posição corresponde a um aluno específico, por isso a ordem importa. Normalização. Para normalizar, basta dividir o vetor pela sua norma. E como se calcula a norma? A norma é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos elementos de V. Ou, a norma é a raiz quadrada do produto interno do vetor V com ele mesmo. E o que é produto interno? O produto interno de dois vetores é a soma dos produtos de seus elementos de cada posição, ou segundo a fórmula mostrado na tela. Essa fórmula é mais fácil de entender mostrando um exemplo. Seja U e V vetores no R3, ou seja, 3 posições, demonstrado na tela. O produto interno é a soma do produto de cada posição. Na primeira posição de cada vetor temos 1 e o 8 que são multiplicados. E somamos com o resultado da segunda posição, que é a multiplicação do menos 2 e o 4. E na terceira posição temos o número 3 e o menos 5. Somando tudo, a soma resultante é menos 15. Agora, voltando à definição, temos que o produto interno de dois vetores no Rn, U e V, é dado pela equação. E o resultado do produto interno de dois vetores é um número real. Vamos calcular um exemplo, considerando esse vetor com 4 posições. Só para facilitar, vamos replicar o mesmo vetor abaixo, já que vamos fazer o produto interno do vetor com ele mesmo. Logo, o produto interno é o resultado da soma do quadrado do primeiro elemento, quadrado do segundo elemento, quadrado do terceiro elemento e quadrado do quarto elemento, que dá 46. Agora, para calcular a norma, é só tirar a raiz quadrada do produto interno, que dá a raiz quadrada de 46. Vamos deixar com raiz por enquanto, para não ter problemas de arredondamento. E agora, vendo a fórmula de normalização, devemos dividir o vetor por um número real, que é a norma de V. Sendo a norma raiz de 46, vamos dividir todos os números do vetor pela norma resultando no vetor mostrado na tela. Agora vamos racionalizar cada número multiplicando pela raiz o numerador e o denominador, e assim simplificando os cálculos futuros. Este é o vetor normalizado. Você pode deixar como está,
pois é a melhor forma de manter os valores sem problemas de arredondamento. Ou você pode fazer a divisão e deixar com pelo menos 7 casas decimais, o que não é aconselhável, mas você pode fazer a divisão, porque isso vai dar uma noção dos valores normalizados ao usuário final. Esses valores normalizados estarão entre -1 e 1. Agora, vamos voltar ao problema de comparação de notas. Dadas as notas dos vetores, vamos normalizar cada um dos vetores. Vamos começar pelo vetor U. U já temos, vamos calcular a norma de U. A norma é a raiz quadrada do produto interno do vetor U por ele mesmo. Isso dá 80 vezes 80, mais 70 vezes 70, mais 90 vezes 90. Produto interno de U com U é 19.400. Simplificando, temos que norma de U é igual a 10 vezes raiz quadrada de 194. Agora vamos dividir o vetor U pela sua norma. Agora vamos racionalizar cada um dos elementos, multiplicando por raiz de 194 no numerador e no denominador também, resultando no vetor normalizado mostrado na última linha do slide. Esta é a resposta que esperamos, um vetor com 3 posições. E se for armazenar esse valor para futuras operações, este é o melhor formato. Agora vamos simplificar em um número com 7 casas decimais, fazendo a divisão em cada um dos elementos. E temos o vetor normalizado com números decimais. Agora vamos normalizar o vetor V, que é os elementos 50, 60 e 70. O produto interno de V é 50 ao quadrado mais 60 ao quadrado mais 70 ao quadrado, que dá 11.000. A norma de V dá raiz de 11.000, simplificando temos 10 vezes raiz quadrada de 110. Agora vamos dividir o vetor V pela sua norma, vamos racionalizar, a gente multiplica e simplifica. Depois feito a divisão, nós temos os números decimais. Agora vamos voltar à definição do problema. E agora vamos colocar os valores normalizados perto dos valores originais. Note que o segundo elemento do vetor U, que é 70, depois de normalizado, ficou 0,5. Ou seja, como se o 70 fosse substituído por este valor. Note que o 70 é o menor valor do vetor U, assim como o 0,5 ainda é o menor valor dentre outros valores decimais. Agora vamos analisar o vetor V. O terceiro elemento do vetor V também é o valor 70, e depois de normalizado ficou com 0,66. Ou seja, o 70 foi normalizado para 0,5 em um vetor, e em outro vetor ficou com 0,66, indicando que o valor 70 no segundo vetor representa o maior valor relativamente aos seus pares do que no primeiro. Agora vamos analisar a nota média de cada turma, ou o valor que está na média dos elementos do vetor. No primeiro vetor, esse valor é 80, ou seja, é o valor que está no meio entre todos os valores. Esse vetor 80, depois de normalizado, ficou em 0,57. Enquanto no segundo vetor, o valor 60 indica o valor médio. Ele foi normalizado para 0,572. A diferença é pouca, considerando que 80 é maior que 60, até que a diferença faz um pouco de sentido. Mas os valores médios estão próximos entre si. Agora, podemos comparar? Sim, podemos, mas com moderação. Não é o melhor método para comparação, até porque o melhor não existe, existe o mais adequado para cada situação.
existe o mais adequado até que alguém encontre outra forma de comparar. Apenas como curiosidade, de acordo com o Manual do Estudante de 2020, este é o cálculo do IRA, que leva em consideração a carga horária da disciplina, mas não considera em relação aos demais. Resumindo, neste vídeo vimos como calcular o produto interno de dois vetores. O resultado é um número real. Vimos como calcular a norma, que é a raiz quadrada do produto interno do vetor, ou a raiz quadrada da soma dos quadrados dos elementos do vetor. Até conseguimos calcular a normalização de um vetor. Agora, você poderá resolver os exercícios com operação de vetores e também a lista. Até mais!